São Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos. Olha lá, o nome dele ele era chefe e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira ou um sicomoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. E vendo todos isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Diga: meu Deus, fala ao meu coração. Podeis se assentar e podem aplaudir a Jesus. Você começa a perceber na Bíblia que Jericó, na Bíblia, é uma cidade onde muitos fatos aconteceram. E entre os muitos fatos que aconteceram em Jericó, nós podemos lembrar de Josué entrando em Jericó. Lembra de Raabe? Raabe teve um encontro com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando os espias invadiram Jericó, e ela escondeu os espias para que os soldados de Jericó não os matassem. Então Raabe aproveitou uma oportunidade em Jericó e foi incluída ela e sua família ao povo hebreu. Então você começa a perceber que Jericó, ela é uma cidade onde alguns fatos aconteceram. Por exemplo, nós temos a história do cego. Lá em Jericó, o cego teve um encontro, e na última vez que Jesus estava passando em Jericó, na última vez que Jesus estava entrando em Jericó, o cego clamou. A oportunidade daquele cego de abrir os olhos só aconteceu porque ele aproveitou aquela grande oportunidade. A Bíblia diz: descia um homem de Jerusalém para, no meio do caminho, foi atacado pelos salteadores. Passou o levita de largo, passou o sacerdote, mas passou o bom samaritano. Então Jericó é o caminho do bom samaritano. O caminho de Jericó é o caminho das oportunidades. Então você vai ver muitos fatos acontecendo em Jericó. E em Jericó, nós temos esta cena interessante, que é a cena de um homem que era rico. É interessante, eu gosto de detalhes, porque, volta no versículo 1 lá, do texto, olha o detalhe: e tendo Jesus entrado em Jericó, o que ia acontecer? Ele ia passando, ele não ia estar por alguns dias em Jericó, ele não ia fazer uma cruzada em Jericó, ele ia passar. É disso que eu sempre digo: às vezes nós perdemos oportunidades que vêm e passam. E uma vez passada, muitas delas, como a do cego de Jericó, jamais voltaria. Os chineses têm um ditado que eles dizem assim, 3 coisas na vida passam: palavras ditas, não voltam atrás, palavras ditas, flechas lançadas e oportunidades perdidas. Então, o que a gente tem? A gente tem que ter a clareza de Deus para aproveitar o quê?
o momento, para aproveitar a oportunidade em que a bênção passa diante de nós. Se você observar, talvez você faria um resumo e encheria um caderno de oportunidades que você perdeu na vida que passou. E só depois você foi ver, poxa, eu não deveria ter perdido aquela oportunidade. Jesus estava passando. Agora o versículo 2 diz uma coisa interessante. Olha o que diz o versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Olha quem era Zaqueu. Chefe dos publicanos. Então ele não era pouca coisa. Ele tinha duas coisas que a maioria dos que estão aqui, que talvez não tenham, queriam ter. A maioria. Ele tem duas qualidades aqui que a maioria dos que não têm queriam ter. Os que estão na live também. Acho que a maioria que não é, queria ser, e os que não têm, queria ter. Chefe e rico. Hã? Quem queria ser chefe e rico aí? Tem gente que não quer nada mesmo. Ou os outros que não levantaram a mão já são, ou não entenderam nada, ou nasceram para ser empregado para o resto da vida. Porque uma coisa é querer, outra coisa é ser. Mas se você não é porque não quer, é um problema seu. Agora, se você quer, Deus tem para te dar. Ele era o quê? Chefe e... Uma pessoa que é chefe rico, ele é completo ou não? Hã? Não. Zaqueu não era completo. Agora, olha o versículo 3. Não significa que ser chefe rico, você vai ser uma pessoa completa, uma pessoa realizada. Mas ajuda quando você tem a outra parte. Melhora e melhora muito. Procurava ver quem era Jesus. Por que as pessoas queriam ver Jesus? Porque existe um vazio dentro de cada ser humano, que dinheiro não preenche e que autoridade não preenche. Existe dentro de cada ser humano um vazio que não tem absolutamente nada neste mundo que consiga completar, que é o vazio insubstituível, que é o vazio da presença de Deus. Nesta cena, Jesus era a representação de Deus, porque ele é Deus. E Zaqueu ouvia certamente falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, nasceu dentro dele o desejo de conhecer. Só que agora estava passando diante dele uma oportunidade. E Jesus estava passando. Só que os publicanos não eram muito bem vistos. E os chefes, pior ainda. Pior ainda, porque eles eram... Zaqueu era uma espécie de um coletor de imposto. E procurava ver quem era Jesus e não podia. Por causa do quê? Sempre tem alguma coisa que vai ser um obstáculo que Deus vai permitir para te testar se você vai ou não. Por exemplo, uma coisa que Deus nunca vai aceitar são desculpas. Porque quando Deus coloca um projeto na tua mão, um sonho nas tuas mãos, certamente Ele já te capacitou para isso. Deus nunca te dará um sonho que Ele não seja capaz de te dar força para que você cumpra, a menos que você não busque. Então, não existe nenhuma esfera de desculpa que justifique a minha ou o meu não cumprimento da minha missão. Não existe. Hoje não dá, porque hoje eu não vou na igreja, porque hoje eu estou cansado. Não, hoje eu não posso entregar folheto. Deus falou que é para mim entregar folheto todo domingo à tarde, mas hoje não dá. Por que não dá? Porque eu estou moído. Hoje nem que a vaca tussa eu não saio do sofá. Não, hoje eu não consigo. Para ajudar a limpar a igreja. Não, domingo à tarde não dá, eu tenho que descansar. Eu trabalhei a semana toda, eu estou arrebentado. Não dá. Sempre a gente tem uma desculpa. Normalmente a gente arruma desculpas que não dá. E eu sei que tem dias que você está cansado. Mas às vezes é aquele dia que Deus tem a vitória para te dar. Quer ver como a maioria das pessoas não terão desculpa diante de Deus? Digamos que você chegou em casa quebrado, arrebentado do trabalho, trabalhou, quebrando pedra a semana toda. Falou, hoje eu não saio desta cama,
nem que a vaca tussa. Chega um amigo e diz assim, ó, vamos comer um churrasco. Ih, meu filho, você está por fora, não sai. Vamos lá jogar um futebol. Você está louco da vida, eu tô morrendo aqui nessa cama, não saio por nada. Vamos no culto de oração? Não saio. Aí alguém diz assim, olha, fulano está para morrer, é uma pessoa que ama muito você, e o médico falou que ele só tem 3 horas de vida. E ele está numa UTI lá em Guarapuava. E ele tem uma herança de 5 milhões, e ele falou que é para você lá, que ele quer assinar tudo, mas você tem que ir lá antes dele morrer. Guarapuava é 3 horas para ir, você faz com 1h30. Tem desculpa? Aí se a pessoa disser assim, não quero 5 milhões, aí sim tem desculpa, aí sim eu acredito. Mas sempre tem uma coisa que tem que te motivar. Agora, dinheiro é uma motivação muito grande, mas nunca pode ser maior que uma motivação espiritual. Nunca pode ser maior do que uma motivação para as coisas de Deus. Então nós somos peritos em arrumar desculpa. O dia que nós começar a apresentar a Deus muito mais as nossas culpas, ao invés das nossas desculpas, a nossa vida muda. Sempre vai ter uma desculpa. Desculpa de canseiro, desculpa que eu não consigo fazer isso, desculpa porque eu não sei falar, desculpa porque não dá, desculpa porque... Desculpas e desculpas e desculpas e desculpas. Nós temos muitas desculpas. A multidão estava lá. Zaqueu era... Bom, 2 coisas que Zaqueu tinha que todo mundo praticamente queria ter. O que eu falei? Chefe rico. Tem uma coisa que ele tinha que pouca gente quer ter. O quê? Tamanho. Ele era de pequena estatura. E, literalmente falando, ele era um anão. Quando a Bíblia chega a dizer que ele era um anão, ele era um anão. Agora eu vou dizer uma coisa. Olha como Zaqueu era um anão em estatura, mas um gigante em personalidade, um gigante em pessoa, um gigante em fé, em expectativa, em autoestima. Zaqueu não tinha baixa autoestima. Zaqueu não estava nem aí com o tamanho dele, porque tem gente que se olha no espelho todo dia, se acha ridículo, se acha feio, se acha não sei o quê. Gente, isso é um problema que está na tua mente. Zaqueu não tinha esse tipo de problema. Imagine um baixinho andando na rua dizendo, o que você quer? Quero procurar um circo, porque baixinho anão só pode trabalhar de palhaço, meu Deus. Não. Sabe onde ele foi procurar um emprego? Na verdade, ele se formou para ser o quê? Chefe. Quer ver? Quem conhece algum anão que é chefe aí? Anão chefe. Conhece, Fábio? Quem conhece um anão aí que é chefe? Quem conhece um anão político, um político anão? Um governante anão? Anão mesmo. Alguém conhece? Está vendo? Nós temos muito mais, a população do mundo hoje é muito maior do que antes, tem muito mais anão hoje do que ontem. Zaqueu era praticamente quase que a minoria, né? Quase que o único ali na região, e ele poderia se deprimir. Ele poderia dizer, eu sou infeliz mesmo, eu sou um fracassado. Por quê? Eu nasci de forma insignificante. Zaqueu não pensou nisso. Porque tamanho não está condicionado a corpo, tamanho está condicionado à mente. Tem gente de 3 metros de altura que é um anão em ações, um anão em atitude. Não se move, não anda, não sai do lugar, é pequeno em pensamento. Porque, na verdade, o que é pequeno ou grande são os pensamentos. Tem gente que tem tamanho, mas não tem cabeça. A cabeça o pensamento é anão. As atitudes são pequenas. E aí olha uma multidão. Se para uma pessoa grande e forte uma multidão já é um problema, é ou não é? É ou não é? Imagine para um anão. Só que entre ser de pequena estatura e entre a multidão havia um sonho, um desejo. Eu quero ver quem é Jesus. Sabe, uma das coisas que Zaqueu tinha era a capacidade de crer e buscar aquilo que ele queria. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém é mais responsável do que teus fracassos do que você. Não adianta culpar mãe, pai, irmão, tio, tia, esposa. Porque não sei o quê. São culpados. Você é responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Você.
Ah, mas tem uma multidão que não me apoia. Tem uma multidão que, além de não apoiar Zaqueu, queria impedir ele de avançar. Era um empecilho, porque a multidão apertava Jesus. E você vai ver, sempre que a multidão aperta Jesus, pastor Sidney estava contando aqui esses dias, que ele sempre gosta de estar na frente. E ele falou que quando chegava numa concentração grande, ele ia apertando no meio do povo para chegar lá na frente. Você acha que essa pessoa que conseguiu chegar pertinho do palco, do altar, ou de quem quer que seja que ele queira chegar, você acha que ele vai sair fácil dali ou não? Não, ele deu duro para chegar lá. Você acha que as pessoas queriam sair de perto de Jesus para liberá-las para Zaqueu? Ainda mais que eles achavam ele como um ladrão. É claro que não. Era mais fácil dar um empurrão, dizer, ó, o Zaqueu aqui no nosso meio, empurra ele aí, pisa, eu vou empurrar, você pisa nele. Vamos se vingar do Zaqueu. Era muito mais fácil isso. Ao contrário, as pessoas não lutam pelos teus sonhos. Entenderam o que eu disse? Você tem que lutar por eles. Não adianta ficar, porque meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, ninguém aposta em mim, ninguém acredita em mim. Sabe por que ninguém acredita muitas vezes em você? Porque nem você acredita em você. Se tem uma pessoa que tem que acreditar em você, é você. E não adianta querer provar nada para as pessoas a partir de fala. Não adianta. Você só vai conseguir provar que é o que você diz ser com o tempo, na hora em que você atingir aquilo que você quer. Ou você acha que durante mais de 1000 vezes, quando Thomas Alva Edison estava inventando a lâmpada, você acha que todo mundo dizia, não, tenta mais uma vez, você vai conseguir. Você acha que tinha milhares de pessoas em volta dele? Não, mais uma vez, você vai conseguir, vai lá. Claro que não. Eu acho que ele ouviu pelo menos de 1000 vezes, umas 999 vezes. Esse negócio não vai funcionar, não. Esse negócio não vai dar certo. É ou não é? A multidão. Sempre tem uma multidão para dizer para você, culto de manhã, culto domingo de manhã, você trabalha a semana toda, é hora de descansar. Agora você tem que ver o teu foco, você tem que ver o teu objetivo, você tem que ver o que você quer da vida. Zaqueu queria o quê? O que ele queria? E procurava ver quem era Jesus. Ele tinha um sonho, ele buscava o sonho. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando ali, ele fez tudo que ele podia fazer e ele sai correndo. Só que quando ele sai correndo, ele vê que a multidão era muito grande. E essa multidão impedia ele, jamais ele iria conseguir. Ele poderia cruzar os braços, baixar a cabecinha e dizer assim, acabou para mim. Acabou meu sonho. Eu vou para casa, não tem jeito. Se fosse hoje, ele podia até contratar um helicóptero, né? Para sobrevoar. Era rico, mas não. Acabou para mim. Sabe o que ele fez? Ele olhou de um lado, olhou do outro, falou, não, tem que ter um jeito. Ele falou, vou correr, vou dar uma volta. Inclusive, nós estivemos na figueira, onde Zaqueu, supostamente, eles dizem que é uma figueira milenar que tem lá. E você vê as cenas de Jericó. Você consegue dimensionar a cena. Agora, quem já viu anão correndo? É engraçado, não é? Hã? Uma vez eu estava com a minha esposa, andando aqui, acho que foi aqui em Curitiba. Aí vinha um casalzinho de anãozinho, um pegando na mão do outro. Aí quando chegou no meio-fio, era um meio-fio um pouco alto, eu vi que o anãozinho, o homem, veio assim correndo e saltou em cima. Aí pegou na mão da esposa dele para subir no meio-fio. Imagine a dificuldade. As pernas do anão é muito pequena. Enquanto uma pessoa normal talvez dá um passo, o anão tem que dar 5. Então esse anão, ele sai correndo, esse Zaqueu, ele sai correndo. Agora, me diz uma coisa, como que ele consegue subir na figueira? Ele estava sozinho. Eu não sei como, a figueira tem um tronco largo. Já é difícil para a gente, normal, subir talvez. Imagine ele, mas ele deu um jeito. Diga comigo, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Tem uma caravana que veio domingo de São Paulo para cá. Deram um jeito ou não deram um jeito? Não, nós queremos ir no culto com o pastor Alexandre Maciel, lá em Curitiba.
Aí ficou mandando mensagem para minha esposa: qual o dia que ele vai estar? Aí manda mensagem: qual o dia? Nós vamos ir. Aí o que aconteceu? Se você ouvir as mensagens, na quarta ou na quinta, minha esposa falou: vem uma caravana, vem um povo de lá. Depois falou: acho que não vem mais. E quebra carro, e alguém desiste, não sei quem desiste. Mas a irmã que estava na frente da caravana, por último, estava dizendo: olha, ora aí porque a gente tem que ir atrás de outro carro. Quando, de repente, ela manda mensagem, diz: caiu por terra o diabo, vai dar certo, vamos ir. 400 quilômetros, vieram no culto. Quem quer dar um jeito. Agora, quem está aqui em Curitiba e não quer vir é porque arrumou uma desculpa. É a gente que decide se quer ver ou se não quer, se quer alcançar ou se não quer alcançar. Aí, diz a Bíblia que Zaqueu, não sei como, mas ele subiu. Passe para o versículo 4. E correndo adiante, ele fez o quê? Ele correu. Olha como Zaqueu era inteligente. Ele planejou uma trajetória de logística onde Jesus ia passar. Ele não sai correndo no meio da multidão. Ele dá a volta na multidão. Literalmente, ele deu uma volta na multidão, né? Ele sai e ele dá a volta. Ele pega um caminho alternativo. Se por esse não dá, eu vou procurar um outro caminho. Eu vou procurar uma outra forma. E ele busca um caminho alternativo e ele planeja. Jesus vai passar ali. Eu acho que Zaqueu sai correndo. Quando ele consegue subir na figueira, certamente ele está cansado, como diz o pastor Sidney, né? Pastor Sidney foi comigo e eu falei para ele: você vai pregar em todos os meus cultos, nos meus lugares. Quando chegou a noite, ele falou: pastor Alexandre, eu estou esgualepado. Eu acho que era mais ou menos isso. Zaqueu já estava esgualepado de tanto correr, né? Como diz o gaúcho, estava lá na figueira com o coração quase saindo pela boca, mas havia uma outra sensação maior, que era a sensação de ver a multidão de um outro ângulo, de ver Jesus por uma outra perspectiva. Escute uma coisa: Zaqueu viu Jesus por um outro ângulo. Zaqueu viu a Jesus por uma outra perspectiva. Zaqueu era pequeno, mas estava acima de toda a multidão, porque ele conseguiu tomar uma atitude de fé. Ele deu um jeito, não era o tamanho agora que era o empecilho. Ele estava acima de todos. Ninguém era, mas estava acima dele na visão de Cristo, tendo a visão de Cristo naquele momento. Então, quando a gente quer, a gente cria um ambiente. O gigante Golias de 3 metros e o Davi talvez de 1,70 m ou menos, 1,60 m e poucos. Mas quando o gigante Golias tomba, o Davi chega perto dele. Agora o gigante era pequeno e Davi era grande. Você tem que olhar por outros ângulos, por outras perspectivas. Não exista nada que seja impossível. Quando Deus planta alguma coisa no seu coração, Ele vai lhe dar condições, mas você tem que estar inquieto com isso. Você tem que saturar a tua mente buscando caminhos, buscando resposta. Você tem que orar, e quando a oração não resolver, você vai agir. E quando a ação não resolver, você volte a orar. E quando orar ainda não resolver, continue agindo. E quando agir não resolva, ora de novo. E quando não der certo, continue orando e agindo. E em breve o teu milagre vai chegar. Quantos me entendem? Levante suas mãos. Não dá para desistir. E Zaqueu está lá na figueira. Agora o coração de Zaqueu está se acalmando do cansaço físico, mas o coração passa a ser acelerado pela visão que ele estava tendo. Ele estava tendo uma visão privilegiada. Ele estava vendo Jesus, assistindo de camarote. E agora imagine, no meio da multidão, ele identifica o homem. Porque as pessoas estavam assim, Jesus. Jesus andava e falava. Andava e falava. E a multidão, ouvindo. Aí Zaqueu falou: é ele. Pelo jeito que ele fala, pela expressão das pessoas ao vê-lo, pela paz que ele transmite a ele, o coração de Zaqueu vai se alegrando. Porque quando a revelação de Deus começa a vir ao nosso coração, a tempestade se apazigua, as lágrimas se transformam em riso, a dor se transforma em cura, a tristeza em alegria, a angústia em vestes de louvor, as cinzas em coroa de justiça.
E agora Zaqueu está sentindo uma alegria que ele nunca sentiu antes. E ele diz assim: eu realizei meu sonho. Eu lembro que quando as pessoas chegavam no pico do Sinai, depois de subir 3 horas de madrugada a quase 0 grau. Eu lembro de um casal que foi conosco na caravana. Aquele homem, por último, junto com a esposa, estavam sendo quase que arrastados pelos filhos. Mas quando eles chegaram lá em cima, no Sinai, aonde Deus falou com Moisés, eu vi que aquela mulher caiu de joelho junto com o homem. Eles começavam a gritar e diziam: nós conseguimos, nós conseguimos, nós estamos aqui. É aqui que Deus falou com Moisés. A alegria era tanta de conseguir visualizar de uma forma diferente um ambiente que para eles era um ambiente sagrado e que nos arremete a uma memória de Deus falando com Moisés. Agora imagine olhar o próprio Cristo. Imagine a sensação de Zaqueu olhando para Jesus e dizendo: eu consegui, eu estou vendo ele, e Jesus está vindo em direção. Aí Zaqueu fica quietinho e como que se dissesse: calma, coração, está me atrapalhando de ouvir, eu quero ouvir a voz dele. E Jesus vem falando, e a proporção que Zaqueu começa a ouvir o som da voz de Cristo, o som da voz dele acalmava o coração de Zaqueu. Naquela hora o dinheiro se tornou insignificante. Naquela hora o poder que ele tinha de mandar, a autoridade que ele tinha de ser um chefe, se torna insignificante. Tem horas que dinheiro perde o valor. Tem hora que o poder de comando perde o valor. Tem hora que riqueza, carro, casa, roupa, beleza perde o valor. É quando você está diante dele. Quando você está diante dele, você só quer ouvi-lo. Quando você está diante dele, você só quer adorá-lo. Quando você está diante dele, a tua alma se completa. Quando você está diante dele, os seus sonhos se renovam. Quando você está diante dele, sua expectativa de vida aumenta. Quando você está diante dele, o gigante fica pequeno. Quando você está diante dele, as trevas viram luz. Quando você está diante dele, a tristeza pula de alegria, diz a Bíblia, diante dele. Urabadagaçou, ele está neste lugar hoje. O Eterno está neste lugar hoje. O Eterno está neste lugar hoje. E Jesus vem andando. E Zaqueu diz: eu sou o homem completo, porque sou rico, o que não é muito, mais ajuda. Sou chefe, o que não é muito, mais ajuda. Mas tenho tudo. Eu vi Jesus. Sabe o que o profeta Isaías diz? Numa alusão ao próprio Cristo, numa mensagem profética, Jesus falando: olhai para mim, vós todas as nações, e sereis salvos. Só de olhar para ele você já encontra a salvação. A salvação é simples, não precisa de muito movimento, não precisa você se sacrificar, se mutilar. Não, olha para Jesus. Quando você olha para ele, tudo que você faz é amor, é resultado de amor, não é sacrifício, se torna prazeroso. É a mãe que cuida do filho por amor, é o pai que oferece o melhor para o filho por amor. Não tem espera de recompensa alguma. Mas quando você olha para Cristo, você encontra algo que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. Zaqueu viu isso. Quando ele olha para Jesus, ele diz: pronto, me realizei. E aí Jesus resolve fazer algumas surpresas para Zaqueu. Tinha muita gente em volta de Jesus, mas ninguém praticou uma atitude de fé tal qual a de Zaqueu. E Jesus vem andando, e ele vem andando, e a proporção que Jesus vem andando, o coraçãozinho do Zaqueu começa a fazer o quê? Já estava virado numa batedeira de bolo, né? Num liquidificador, disparando.
E aí quando Jesus chega embaixo da figueira, eu acho que Jesus fez uma surpresa para Zaqueu, mais ou menos assim: gente, eu acho que eu vou pregar meu sermão aqui. O Zaqueu lá em cima. Imagine, se fosse hoje, Jesus abrindo a Bíblia. E todo mundo tentando ler, e o Zaqueu lá de cima lendo assim, ó, bem quietinho, dizendo: ele não pode me ver aqui, vai ser um vexame. E Zaqueu escondido entre os galhos da figueira. E Jesus ministra a multidão. Talvez ele ouviu o sermão, eu não sei. Eu só sei que de repente alguém diz assim: vamos seguir, mestre. Um dos discípulos, Jesus falou: não, agora eu tenho um outro endereço onde eu vou. E o Zaqueu quietinho. Aí Jesus dá uma recuada e olha para cima. Quando ele olha para cima, imagine todo mundo olhando para cima. O Zaqueu dizendo: ele me achou. Ele me achou. Não, ele já tinha achado Zaqueu faz hora. Ele já tinha visto Zaqueu faz hora. Quando Zaqueu pensou que estava vendo ele já tinha visto Zaqueu, há muito tempo. Ele te conhece desde o tempo em que você foi formado no ventre da sua mãe. Eu te remi, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome. Zaqueu! O Zaqueu quase infarta lá em cima. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu! Acho que Zaqueu pensou: como que ele sabe meu nome? Quem foi que contou meu nome para ele? Desce depressa. E aí ele olha para a multidão e diz: gente, o culto acabou para vocês. Eu estou indo na casa de Zaqueu. O Zaqueu ia desmontar naquela hora. Imagine, Zaqueu só queria vê-lo. E agora estava indo com Jesus para a sua casa. Você pode dimensionar isso? O que será, pastor Fábio, que passou na cabeça de Zaqueu, pastor Rogério, quando ele está indo? Meu Deus, a minha esposa não vai acreditar. Meu Deus, o que vai acontecer lá em casa? Meus filhos, minha família, sei lá. Alguma coisa assim. O que será que passou pela cabeça de Zaqueu? Eu não sei. Porque Jesus estava indo na casa dele. E quando Jesus chega lá, aí os que estavam lá de fora, que tiveram todo o privilégio de estar com Jesus, porque tem gente que está com Jesus, mas não está, né? Tem gente que está com Jesus, mas não está. Uma coisa é você estar, outra coisa é você querer estar. Tem gente que está, mas não é o que ele queria. Ele é pressionado por uma força. O pastor recebeu um casal no gabinete e estavam brigando, e ele foi aconselhar o casal. Aí o marido falou: pastor, tá muito difícil, eu e minha esposa, a gente briga muito, essa mulher é meia maluca, ela disse que eu não saio com ela, ela disse que eu não vou com ela, ela fica brava com qualquer coisa, e às vezes a gente vai no mercado e ela fica brava no mercado, e ela diz que eu não quero ir no mercado com ela, e eu vou no mercado com ela, aí ela não concorda, porque a gente briga e discute, e esse final de semana eu fui no mercado com ela. Aí o pastor falou: é verdade que o teu marido foi com você, anda com você? É verdade. E você está descontente com isso? Não. A grande verdade é que eu quero que ele vá comigo no mercado, mas eu não quero que ele vá como ele vai. Você já acompanhou mulher no supermercado? Já ou não? Homem é assim no supermercado. A mulher fala assim, vai lá e compra um leite condensado. Ele vai lá, onde tem leite condensado? Ele faz assim, ele pega o leite condensado, põe no carrinho e sai. A mulher não, tem 30 latas de leite condensado, ela vai olhar a receita em cada uma para ver se ela já tem aquela receita ou não. Essa aqui já tem, essa receita. É difícil, não é? É muito difícil. Mulher é mais complicado porque ela é mais detalhista. Homem não, homem já é bem mais rápido. Mas aí, o pastor falou: mas irmã, se ele foi no supermercado com você, por que você está bravo? Não, eu não quero que ele vá comigo no supermercado. Aí o marido falou: está vendo que essa mulher é louca? Você não quer que ele vá com você no supermercado, por quê? Porque do jeito que ele vai, eu não quero que vá, mas eu quero que ele vá.
Minha irmã, ele foi. Mas eu não quero que ele vá. Então o que você quer? Aí ela falou, eu quero que ele queira ir. Porque uma coisa é quando você vai, porque você entende como obrigação. E outra coisa é quando você vai porque você quer. É livre, espontânea vontade. É quando a ida no supermercado é mais do que apenas comprar alguma coisa. Se torna um passeio. Quem está entendendo, diga amém. Uma coisa é o ir, outra coisa é o querer ir. Talvez você veio no culto hoje, mas você nem queria vir. Mas você veio porque tem um encontro com a irmã, porque tem não sei o quê, porque tem que vender não sei o quê, porque tem que comprar não sei o quê, porque se não vir o pastor Alexandre vai ficar falando, porque não sei quem vai falar. Isso aqui é você veio. Agora tem gente que levantou de manhã e disse, eu quero ir adorar a Deus. Você não veio porque você veio porque você quis de fato vir. É diferente. A forma com que você oferta é diferente. Você não oferta porque apenas você se sente obrigado a ofertar porque você é membro da igreja. Você oferta porque você quer ofertar. Você não dizima apenas porque, ai meu Deus, tem que dizimar porque eu sou membro da igreja. Não, você dizima porque você ama dizimar. Você quer dizimar porque você entende que isso vai implicar em muitas bênçãos na tua vida. Deus não quer que você venha ao culto. Deus quer que você queira vir ao culto. E nenhuma outra opção é melhor do que essa para você. Ah, eu vou no culto, mas eu queria estar no shopping. Não é isso que Deus quer. Eu vou no culto, mas eu queria estar dormindo. Eu vou no culto, mas eu não queria estar no culto. Queria estar em outro lugar. Mas se eu não for no culto, o que não vão falar? Então eu tenho que ir no culto. Não é esse culto que muda a tua história. O culto que muda a tua história é quando ele é o principal de tudo na tua vida. É quando qualquer outra coisa se torna secundária na tua vida. Zaqueu queria ver Jesus. Ele não era obrigado a ver Jesus. Ele queria ver. E quando você quer, Deus reserva surpresas para você. Primeira surpresa, Jesus veio em direção a Zaqueu. Segunda surpresa, Jesus parou aonde Zaqueu estava. Terceira surpresa, ele chamou Zaqueu pelo nome. Quarta surpresa, ele foi para a casa de Zaqueu. A conversão de Zaqueu, ela foi tão poderosa que no capítulo anterior, no capítulo 18, você vai ver uma história também parecida de um homem rico. Um jovem rico que recorreu a Jesus. O capítulo 18 mostra isso. E perguntou, o que farei para ser salvo? E Jesus disse assim, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que ele, se sentindo um pouco entristecido, baixou a cabeça e foi embora. O jovem rico fez perguntas a Jesus. Eu acho que o jovem rico é uma das pessoas mais tolas da Bíblia. Eu considero o jovem rico uma das pessoas mais tolas da Bíblia, porque o tolo não é aquele que não faz pergunta. O tolo é aquele que faz a pergunta certa, pergunta para a pessoa certa, tem a resposta certa e toma a decisão errada. Eu acho que ele foi tolo. Porque se ele perguntou para Jesus, ele tinha que reconhecer Jesus como Senhor. Na verdade, ele não queria reconhecer Jesus como Senhor. Ele queria uma autojustificação. E às vezes, quando a gente vem para a igreja tentando buscar uma autojustificação, quando a gente apenas se justifica de algo, a gente é tolo. A gente só vem para a igreja porque a gente quer justificar algumas coisas. Esse é o tolo. Zaqueu fez a pergunta certa, o jovem rico fez a pergunta certa, a pessoa certa, recebeu a resposta certa, tomou a decisão errada. Diferente de Zaqueu. Jesus mandou Zaqueu vender tudo que tinha ou não? Não. Ele antecipou isso, porque o coração dele já tinha sido transformado pela glória. Ele enxergou uma glória maior que dinheiro. E ele falou, Senhor, tem muita gente lá fora que está me acusando de ladrão. Eu não sou ladrão, mas se alguém conseguir provar, eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu não era ladrão. Mas outra coisa que Zaqueu fez, ele disse, eu me desprendo da metade dos meus bens e dou aos pobres. Jesus mandou ele fazer isso, pastor Fábio? Não. Jesus mandou o jovem rico e ele não aceitou. Jesus nem falou com Zaqueu e ele tomou atitude. Tem coisas que não precisa nem Deus falar com a gente sente. É por isso que eu digo, a pessoa que reconhece Cristo, as atitudes dele mudam espontaneamente.
Ele sente de abrir mão de muita coisa que ele entende que é errado. E é um particular de cada um. O problema do jovem rico era a ganância. O problema de Zaqueu não era a ganância. Então Jesus pratica mais uma surpresa para Zaqueu, dizendo: hoje veio salvação a esta casa. Quando você faz tudo certo, o resultado final é: sua casa está sendo alcançada pelo poder de Deus. Eu quero que você fique em pé.